Bom dia, pessoal! Continuando com as nossas videoaulas, hoje eu vou iniciar a aula de número 27, ainda conversando um pouco mais com vocês sobre a unit Have You Attended the Lecture? E hoje irei dar mais ênfase ao uso da voz ativa em inglês. E eu vou iniciar contando para vocês que a voz ativa também pode ser usada com diferentes tempos verbais em inglês. E que também podemos fazer frases afirmativas, interrogativas e negativas com a voz ativa. Tanto que escritores em geral normalmente escolhem a voz ativa para seus trabalhos, para os seus textos, né? Porque ela garante maior fluidez e clareza. Então, em outras palavras, podemos dizer que a voz ativa ela é mais objetiva. E não se esqueçam, hein? Conforme o posicionamento do sujeito perante a ação verbal, os verbos, eles podem estar na active voice ou na passive voice, o que nós chamamos de vozes verbais. E de uma forma resumida, para que vocês consigam relembrar, né, os conceitos de active and passive voice, vocês têm que lembrar também qual é a função das vozes verbais. Bom, a função das vozes verbais é indicar se o sujeito pratica ou se ele recebe, né, ou sofre a ação verbal de uma oração, de uma frase. E antes de explicar essa parte da estrutura, né, da Active Voice, eu quero retomar com vocês uma coisa que eu falei em uma das nossas aulas online. Teve uma dessas aulas gravadas que eu trouxe para vocês uma estrutura de voz ativa, porém, eu fiz uma estrutura usando present continuous. Usei um tempo verbal específico. Aí, hoje aqui, nessa parte do vídeo, eu resolvi acrescentar a forma da voz ativa, colocando apenas a palavra verbo, tá? Eu não coloquei present continuous, nem past continuous, nem present perfect. Ou seja, não coloquei nas frases tempos verbais que precisam de um verbo auxiliar, tá? Então, eu coloquei a estrutura direta para vocês verem como funciona. Então, a voz ativa, ela é formada de um sujeito, mais um verbo, mais um objeto. Apenas isso, tá? O que nós fazemos é adaptar os tempos verbais de acordo com os exemplos, tá? Então, eu montei aqui um example para vocês. They eat pizza. Eles comem pizza. Uma frase bem simples. Voz ativa, onde o sujeito pratica a ação de comer alguma coisa, certo? No caso, de comer a pizza. A pizza é o objeto da frase. E qual é o tempo verbal dessa frase? Presente simples, né? O que chamamos de simple present. E aí sim, se eu quisesse falar, eles estão comendo pizza, né? Aí sim eu teria que usar o verbo to be mais o ing no verbo eat, certo? Aí ficaria they are eating pizza, né? Por outro lado, se eu quisesse trocar ainda, falando sobre o passado, uma ação que já finalizou, eles já comeram, né? Eu teria que formar a seguinte frase: They ate pizza, certo? Eles comeram pizza. Então, quando vocês precisarem usar uma regrinha aí para formar uma voz ativa, uma frase na voz ativa, vocês olhem essa parte. É formada por um sujeito, mais um verbo, mais um objeto. Apenas isso. Nesse campo escrito verbo aí, você pode alterar o tempo verbal que você quiser. Certo, pessoal? E aqui nós temos vários exemplos de active voice. Então, vou ler para vocês. Aqui eu restringi apenas 2 tempos verbais diferentes.
Se vocês olharem nas frases, vocês irão identificar o uso do auxiliar modal will, indicando o simple future, e o restante das frases usando ed nos verbos principais, o que nos permitem dizer que são frases no passado simples, no simple past. Pretty little cats walked on the park. Dizendo o quê? Que gatos lindos caminhavam pelo parque. Walked, usando passado. Usando voz ativa, onde o sujeito pratica a ação. No caso, gatos lindos, né? Pretty little cats, gatinhos lindos, né? Vamos dizer assim, por causa do little. Fred repaired the computer, né? Fred consertou o computador. Quem pratica a ação? O Fred. De fazer o quê? De consertar o computador. No caso, ele consertou o computador. Voz ativa. Nick will give a great party tomorrow. Nick vai dar uma ótima festa amanhã. Vai dar ou irá dar uma ótima festa amanhã. Usando aí o tempo do simple future. Quem pratica a ação? O Nick. She finished her homework. Ela terminou sua lição de casa, sua tarefa. No caso, também sujeito ativo, praticando a ação. Praticou, aliás, a ação de terminar a tarefa. Todos os exemplos, então, usando active voice. E agora, para vocês observarem, né, e contrastarem as duas frases, eu fiz aqui simultaneamente voz passiva, voltando para voz ativa. The walls were painted by the students. As paredes foram pintadas pelos alunos. Voz passiva, passive voice. The students painted the walls. Os alunos pintaram as paredes. Active voice. Evidenciando quem pratica a ação, né? Quem praticou a ação, porque aí está no passado. Por conta desse passado, a voz passiva traz, né, o verbo to be passado, que é o were, e o painted, que é o verbo regular escrito no past participle. Eu sublinhei aí para vocês terem a referência, né, da mudança de voz ativa e voz passiva. Bom, pessoal, no início dessa aula, eu disse para vocês que eu daria mais ênfase à voz ativa. Foi como combinei, né? Até agora, dei exemplos para vocês, contei um pouco mais sobre o uso da active voice. Inclusive, a tarefa será relacionada à active voice também. Porém, agora, eu quis acrescentar também nessa videoaula, para finalizar essa parte de vozes verbais, um pouco mais sobre o uso de modal verbs in the passive, ok? Os verbos modais usados na voz passiva. Sim, é possível. Podemos também usá-los na voz passiva. Quando o agente é desconhecido, é óbvio, ou até mesmo quando ele não é importante. Então, isso pode sim acontecer. E isso que acabei de falar em português é o mesmo que está escrito em inglês para vocês aí na tela. Modal verbs can be used in the passive voice when the agent is unknown, obvious, or is not important. E agora eu vou mostrar como formar frases usando modal verbs e voz passiva. Nesse caso, o primeiro que deve aparecer na frase é o verbo modal. E aí, eu coloquei entre parênteses alguns desses verbos modais só para vocês relembrarem. Coloquei o can, o could, o should, o may, o might, o must, entre outros. No caso, esses verbos expressam permissão, conselho, sugestão,
possibilidade, dever, né? E aí, como fazemos então? Colocamos o verbo modal mais a palavrinha be, tá? Que é, no caso, indicando o verbo to be também. Vocês se lembram que, como outros tempos verbais, a voz passiva, na voz passiva, nós usamos o verbo is, are, were e was, né? To be tanto no presente quanto no passado. Tanto que expliquei isso na aula 25 e 26. Nesse caso aqui de verbos modais, nós colocamos a palavrinha be, tá? Então, o que fica mais fácil é que com qualquer modal nós vamos usar o be, certo? E aí, sim, outro verbo principal também no past participle. Essa é a diferença entre os outros tempos verbais e uma frase feita com verbo modal na voz passiva. E agora, para finalizar essa parte da aula, eu trouxe 2 exemplos usando verbos modais na passive voice. Os verbos estão aí grifados para vocês verem. Então, nós temos as seguintes frases. Presents should be given on birthdays. Os presentes deveriam ser dados em aniversários, devem ser dados em aniversários. Algo do tipo, expressando, enfim, uma sugestão, um conselho, né? Usando aí should. Percebam o modal verbo aí grifado, né? Verbo modal, seguido da palavrinha be, aí o verbo be, mais outro verbo principal no past participle, né? O given. Friendship must be built with generosity. A amizade deve ser construída com generosidade. Must, né? Verbo modal que indica um dever, deve. A palavrinha be e o verbo principal também no past participle. 2 exemplos aí usando verbos modais na passive voice. E para finalizarmos de vez, a tarefa de inglês referente à aula 27 será no caderno, tá? Para vocês reescreverem todas essas frases na voz ativa, sem esquecer das regrinhas que falei para vocês no início da aula.